Então, Félix, prazer recebê-lo aqui no nosso grupo de estudo em literatura maranhense, o Grupo Gelman. Nós nos reunimos, Félix, todas as quintas-feiras para falar sobre a literatura maranhense. Aqui é um grupo de abnegados, tem mais pessoas que talvez cheguem depois, mas é um grupo de pessoas, de estudiosos da nossa literatura. Então, uma vez por mês, geralmente na última quinta-feira do mês, nós temos um convidado. Por aqui já passaram dezenas de pessoas ilustres, como só alguns exemplos: Bruno Tomé, Marcos Fábio Belo Matos, Luísa Cantanhede, e nós temos uma tradição de um mês nós chamamos um escritor, no outro mês chamamos uma escritora, para ver esse equilíbrio e todo mundo ter sua vez, isso é muito importante. E hoje nós temos a honra de receber o Félix Alberto Lima, que é jornalista, publicitário, compositor, poeta, pesquisador, tem uma ampla produção. E eu começo lembrando, quando eu conheci Félix, eu conheci primeiro pelos jornais, Félix, lá no jornal Estado do Maranhão, quando você escrevia muito para lá, e eu sempre lia. Inclusive, acho que foi antes de ontem, nós comentávamos sobre uma reportagem, e eu falei que havia lido aquela reportagem sua. Então, sempre fui seu admirador, e nós nos conhecemos pessoalmente, foi justamente em 2006, quando você ganhou o prêmio, em 2005, o Prêmio Cidade de São Luís, de reportagem, junto com o Manuel dos Santos Neto, no livro Chagas em Pessoa, e eu, na época, ganhei com o livro Resto de Vidas Perdidas, e nós tivemos lançamento em conjunto, patrocinado pelo então prefeito Tadeu Palácio, e lá começou essa amizade que perdura até hoje, e tenho certeza que vai perdurar ainda por muito tempo. Então, eu vou ler aqui o que nós temos, de maneira bem sintética, sobre quem é Félix Alberto Lima. Porque, infelizmente, em nossa literatura, nós ainda temos que apresentar os autores. Eles já deveriam ser autoapresentados, mas nós sabemos, Dino, Félix, Diana, que, infelizmente, nós não temos essa tradição de os autores serem conhecidos do grande público. Alguns são de um certo nicho e não são de outros. Então, Félix Alberto Lima é poeta, jornalista, é membro da Academia Maranhense de Letras e é autor dos seguintes livros: Guajá e a Odisseia do Último Nômade, o Almanaque Guarnecer, O que me importa agora tanto, Um pouco mais de 1000 palavras, Maio 86, Filarmônica para fone de ouvido, Nas profundezas desses olhos rasos, e outros livros, como, por exemplo, recentemente lançado, Destempo Agora, livro muito bom, recentemente lançado, e outro, Dino já falou aqui, e também nós temos recentemente também Na Curva dos 90. E Félix, Dino chorou quando viu esse livro, porque ele pensava que era feito para ele, já que nós, que estamos passando dos 50 anos, nós vivemos tudo que está aqui nesse livro. E é um resgate muito interessante, porque a partir daí nós percebemos, lendo o seu livro, vendo as imagens, nós percebemos que fomos testemunhas de uma história que talvez nós também não tivéssemos percebido que estávamos testemunhando. Então, Félix, a dinâmica aqui, você comanda a dinâmica, mas geralmente o autor fala um pouco de si, aí você tem uns 20, 30 minutos, e depois nós fazemos aqui um ciclo de conversa para conhecer um pouco mais de sua trajetória, de sua obra, seus anseios, tá bom? Fique à vontade, o tempo é seu. Maravilha. Obrigado aí pelas palavras generosas aí do nosso amigo Neres, confrade da Academia Maranhense de Letras. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar, e eu acho essa ideia de ter um grupo de estudo, de discussão online, é uma ideia maravilhosa, porque isso só tende a todo mundo ganhar com isso, né? A compartilhar informações, enfim, puxar temas novos, linkar com coisas que estão acontecendo, que aconteceram no passado, enfim. Eu acho que vocês estão de parabéns, todos os envolvidos aí no grupo. Eu imagino que seja um grupo bem seleto aí também de pessoas interessadas exatamente no estudo. Bom, falar um pouco de mim.
o resumo aí você já fez aí na leitura do meu perfil, mas o que é o Félix Alberto Lima? O Félix Alberto Lima é um moleque do interior, cheguei aqui em São Luís aos 12 anos de idade, vindo de Barra do Corda, foi a minha cidade que enfim, onde eu passei a minha infância, embora tenha nascido em Presidente Dutra, no Maranhão, mas vivi a minha infância em Barra do Corda. Então eu vim lá das profundezas do sertão, ali, no meio do Maranhão, ali, onde eu cresci e absorvi muita coisa e uma cidade que, para quem conhece, sabe da riqueza cultural, das tradições, a cidade de Maranhão Sobrinho, Olímpio Cruz e tantas outras figuras emblemáticas aí que eu ainda criança mesmo já via e admirava. E na minha casa tinha um jornal que era feito lá, meu irmão mais velho, Antônio Carlos Lima, que saudoso, faleceu ano passado, agora em outubro a gente vai fazer um ano já da morte dele. E ele, desde muito cedo, foi jornalista, antes de ser jornalista propriamente dito. Antes de entrar para a faculdade, ele já era jornalista na cidade pequena, na cidade de Barra do Corda, e criou um jornal chamado O Pássaro. Esse jornal era o único jornal que circulava na cidade. Todo mundo lia, se saía uma vez por semana, era um jornal mimeografado. Eles conseguiram um mimeógrafo doado por alguém aqui de São Luís, e ele e um amigo desenvolveram esse jornal. E eu fui ali, criança, aprendendo, conhecendo o que era um jornal, de fato. E eu comecei a fazer também um jornal no mimeógrafo. Eu, pequenininho, lá, uns 10, 11 anos, ajudava a rodar no mimeógrafo um jornal, depois do processo de botar o extenso no mimeógrafo, de imprimir o jornal, de depois grampear as páginas. E eu era um outro processo ali, eu era jornaleiro do jornal, eu ajudava a vender o jornal também nas ruas. E então eu comecei minha vida de jornalista, na verdade foi como jornaleiro, né? Lá da cidade de Barra do Corda. Então isso tudo me ajudou muito a conhecer, a entender o que era uma notícia, o que era uma informação e tudo mais. E como essa turma também que vivenciava esse espírito aí do jornal e daquele jornalismo ali meio amador, meio primário, meio feito de forma bem artesanal, mas aquilo tinha uma paixão envolvida. E aquilo ali me atraiu muito, e eu fui me envolvendo e mergulhando naquela história. Então, quando eu cheguei a São Luís, comecei a estudar e tudo, em escolas daqui, e ingressei numa faculdade de economia, no meu primeiro momento, na Universidade Federal do Maranhão. Fiz economia, depois, lá pelas tantas, eu passei no vestibular para economia, e logo em seguida eu passei para comunicação também. Porque eu já tinha uma pegada, já tinha uma veia. Porque essa turma também que estudava, que fazia o jornal ali, Neres, e Dino e amigos, eles também eram de ler muito. Então sempre tinha aquela circulação de livros em casa, a gente trocando livros e falando de leituras e tal. E aquilo me chamava muita atenção também. Então eu, logo muito cedo, comecei a ler também, a despertar para a leitura. E aí fazendo escola, já indo para o segundo grau, e antes de entrar na faculdade, eu já tinha uma certa leitura. Não leitura de grandes obras, de grandes clássicos, leitura mais densa, mas de uma leitura que ali me satisfazia, que já abria umas portas. Mas eu tentei fazer economia, e eu percebi ao longo do curso que não era aquilo que eu queria. E eu fiz logo vestibular para comunicação, para jornalismo, e segui ali o curso de jornalismo. Lá pelas tantas, eu abandonei economia lá pelo quinto, sexto período, já na metade do curso, e resolvi seguir a carreira de jornalista. E assim foi. Aí eu fiz o curso de jornalismo. Ao final do curso, eu tive a minha primeira experiência literária, curso de comunicação, na habilitação jornalismo. Ali todo mundo estava fazendo suas dissertações de conclusão de curso, e era sempre naquela base da monografia, era reproduzindo conceitos de teóricos, né, os teóricos da época, da vez, e eu, muito ensimesmado, achava que eu poderia fazer alguma coisa diferente.
E eu provoquei no curso se eu não poderia fazer uma peça prática, ao invés de fazer uma monografia, porque eu não estava muito interessado em reproduzir aspas, em discutir teorias de alguém que já tinha falado isso 40, 50 anos atrás. Eu queria falar de coisas novas, de coisas que nos afetavam ali diretamente. E aí surgiu essa brecha ali, Dino. Acho que foi uma das primeiras experiências com peça prática ali dentro do curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão. E disseram que poderia ser feita uma peça prática, que não precisava necessariamente ser uma dissertação, uma monografia. E assim eu fui fazer, eu fiz entreguei meu tema para o meu orientador era o professor Nilson Amorim Matos, eu acho que não sei se vocês chegaram a conhecer, uma figura muito lendária também do curso de comunicação, foi escritor também, escreveu um livro de poesia também, uma pessoa muito querida minha. E convidei ele para ser o meu orientador e disse para ele, olha, professor Nilson, eu quero fazer um livro-reportagem. Olha a ousadia do moleque lá, novinho e tal. Eu quero fazer um livro-reportagem. E eu já tenho um tema na cabeça. Eu quero escrever sobre os índios Guajá. Aí, mas por quê? Por que tu quer fazer um livro-reportagem? Por que escolher desse tema? Aí eu tive que defender a minha ideia para ele, primeiro convencê-lo para depois me embrenhar no assunto. Aí eu cheguei para ele e disse, olha, eu acho que um livro-reportagem é uma coisa interessante, uma coisa nova, ninguém fez isso aqui no curso de comunicação, eu acho que é uma oportunidade boa para a gente enveredar por esse caminho do livro-reportagem. Por quê? Porque você tem aí um produto que, se ele for uma coisa interessante, de repente a universidade pode até publicar, enfim, e ver o que vai dar, vamos experimentar. E o tema, professor Nilson, que eu quero desenvolver é sobre esses índios Guajá. Os índios Guajá eu andei pesquisando antes de falar com ele, e descobri que essa etnia dos indígenas Guajá era uma das últimas tribos nômades do planeta, porque eles têm uma parte da comunidade indígena que ficava fixa numa aldeia, assistida ali pela FUNAI, mas a outra parte, a maior parte, eram índios isolados, indígenas isolados que não tinham lugar fixo, perambulavam pelas matas e viviam de caça e de pesca. E era uma das comunidades indígenas mais vulneráveis do planeta por conta dessa condição de ser isolado. E aí eu fui fazer na época, então, aí eu me mandei para... Claro, eu fiz um levantamento inicial, prévio, de pesquisa, entrevistas locais com antropólogos, com pessoas que eu conhecia. Eu ouvi na época até, inclusive, o presidente da FUNAI, que era o Sidney Possuelo, um grande antropólogo e uma das maiores autoridades em índios isolados do país. Mércio Pereira Gomes, também outra pessoa muito ouvida e reconhecida por entender essa dinâmica dos índios isolados no país. Então, eu fui pegando essas fontes todas. Depois disso tudo, aí eu resolvi fazer o trabalho de campo. Aí eu passei uma primeira viagem, fui para lá, não consegui autorização da FUNAI, fui de forma meio na doida mesmo e consegui entrar com a ajuda de um funcionário da FUNAI e me embrenhei nas matas e fiquei uma semana convivendo com esses indígenas ao Aguajá, que fica na região ali dentro da reserva biológica do Gurupi, uma parte, e outra parte nas proximidades da reserva Araribóia, que é a área Caru, que eles chamam. Então eu passei essa semana, depois voltei para São Luís, fiz as anotações, levei máquina fotográfica, anotei tudo que eu queria anotar. Depois voltei para lá, mais uma vez, passei mais uma outra semana, pegando informações, anotando tudo, conversando com indígenas, e voltei, aí teve o tempo de amadurecimento, edição de todo esse trabalho que eu tinha feito, de toda essa pesquisa. Encontrei um indígena lá que, só resumindo a história dele, só para vocês terem uma ideia, por conta dessa vulnerabilidade dele, ele com a família que eles viviam acampando em determinadas fazendas aqui e ali. Uma certa ocasião, os fazendeiros mandaram os capangas dele expulsar essa família que estava acampada dentro da fazenda deles. E essa fazenda, esses capangas expulsaram a tiro a família desse indígena. Parte da família morreu, esse indígena saiu correndo pelo mato, desapareceu daqui do Maranhão, foi encontrado 10 anos depois na Bahia. 10 anos depois, ele andando, foi daqui até a Bahia andando. Essa história dele é uma história muito
profunda, porque tem uma série de variáveis nisso aí. Só para resumir a história desse indígena, que é um capítulo desse livro, ele foi encontrado e não se sabia, quando foi encontrado na Bahia, não se sabia de a qual etnia ele pertencia. Aí foram chamar antropólogo daqui, dali, tentando encontrar, não se encontrava, levaram ele para Brasília. Aí os antropólogos da FUNAI identificaram que ele poderia ter os traços de a vaca noeiro, que era do Goiás. Aí depois, numa conversa com ele, do Tupi-Guarani, porque eles não falam português. Hoje, poucos deles falam já, conseguem se comunicar em português, mas há 20, 30 anos atrás, ninguém falava português. Então, nessa conversa dos antropólogos no Tupi-Guarani com eles, aí depois descobriram que ele não era realmente a vaca noeiro, aí mandaram buscar a hipótese dele ser um Auá-Guajá, mandaram buscar um intérprete daqui do Maranhão para ir para Brasília, para tentar se comunicar com ele, para ver se ele realmente era o Auá-Guajá. O intérprete que iria a Brasília deu algum problema em cima da hora, ele não pôde ir. Aí pegaram o outro intérprete e enviaram para Brasília um intérprete, um indígena, ao Aguajá. Pegaram esse jovem e mandaram ele para lá para ele se comunicar com o índio que estava desaparecido, que o nome dele é Carapiru. Era Carapiru, porque ele faleceu há pouco tempo. Nessa conversa desse intérprete com o índio desaparecido, que foi encontrado na Bahia, conversa vai, conversa vem com o Carapiru. Lá pelas tantas, o intérprete vira para os antropólogos, o intérprete falava português bem, vira para os antropólogos e diz: olha, esse índio que vocês estão aqui tentando identificar como de outra etnia, ou até como Auá-Guajá, na verdade ele é o meu pai. Ele estava comigo na época que teve uma emboscada dos capangas de um fazendeiro, e aí todo mundo saiu. Ele era pequeno, moleque na época, esse intérprete, mas ele lembrava de tudo que aconteceu. Inclusive, eu conto ele falando isso para os antropólogos. Eu conto isso para vocês porque ele, na época, pegou um tiro. É provável que, se ele tirar aí a blusa que ele está vestido, a gente vai ver que tem uma marca de tiro aí nas costas dele. Na hora, o cara levantou lá, o Carapiru levantou a camisa lá e tinha realmente uma marca de tiro. E o fato é que ele foi identificado realmente como Aguajá e voltou aí depois para a aldeia deles aí. Então, assim, são histórias bem interessantes que a gente acaba vivenciando isso como jornalista, como repórter e tal. Eu, um moleque ali, início ali de exercício da profissão, mas foi isso uma coisa que me fascinou muito e que me deixou muito impressionado com esse episódio. Resultado, voltei, editei o livro, levei para a banca aprovou. O livro não, a peça prática. E a banca aprovou com louvor e recomendou que a editora da UFMA publicasse. E assim foi feito. O meu primeiro livro foi publicado a partir dessa experiência com os Auá-Guajá. Daí em diante eu já estava, começo dos anos 90, Dino, e Neres e amigos todos aí. Eu já estava com esse pé nos jornais também, trabalhando no Jornal Estado do Maranhão. Em algum momento eu fui correspondente do Jornal Estado de São Paulo também. E aí eu fui desenvolvendo essa vida paralela entre o exercício do jornalismo e publicações aqui e ali de alguns livros. E aí, ao longo desse período todo, tem muita coisa aí que a gente vai confessar, ainda vai discutir aqui com vocês. Mas, assim, a minha experiência, então, a minha entrada na literatura, o meu batismo de sangue na literatura foi exatamente com essa comunidade indígena, que eu tenho ainda um apreço muito grande. Ela ainda existe aí no Maranhão, ainda sobrevive. Estava, naquele momento ali, no início dos anos 90, estava com um risco imenso de desaparecer, porque essa vulnerabilidade dela era uma das comunidades indígenas mais vulneráveis do mundo, porque tinha ameaça de madeireiro, de invasores de terra, de grileiros e tudo mais no entorno disso. E eu acabei virando uma espécie de defensor dessa comunidade indígena, e até me orgulho um pouco de ter contribuído, porque esse material que eu pesquisei, o resultado desse livro, foi usado numa peça do juiz Zé Carlos Madeira, e ele foi foi ele quem, na verdade, outorgou a decisão de homologação dessa terra, porque até então esses indígenas não tinham uma área homologada. Então, quando não se tem uma área homologada para os indígenas viverem, claro que essa área fica sempre passível de invasão, de retirada de madeira e tudo mais. Então, naquela época ali, o Madeira usou trechos desse meu trabalho
para embasar a decisão dele de homologar e finalmente essas terras e tal. Então hoje eles sobrevivem, são os índios que ficaram depois, ganharam uma visibilidade imensa, até internacional. A causa deles é defendida pelo time do Chelsea na Inglaterra. Recentemente não, coisa de 10 anos, já foram lá o Sebastião Salgado, aquela repórter de economia da Globo, comentarista de economia da Globo, que eu não me lembro o nome agora dela, enfim. E outras pessoas ficaram muito atentas a isso. Então, existe hoje uma ONG internacional chamada Survivor Internacional, que ela fica sempre de olho no que está acontecendo, se tem algum problema, se tem gente invadindo terra, se a população está diminuindo ou se está crescendo. Então, eles estão hoje mais observados e mais assistidos. Então, eu tenho esse orgulho imenso de ter contribuído e de ter participado desse processo todo. E aí já se vão aí quase 30 anos dessa história toda, né? Fazendo um recuo um pouco disso, só para me contar um pouco da minha passagem pela Universidade Federal do Maranhão. Entrei ali na comunicação, no curso de jornalismo, e ingressei logo de cara também no movimento estudantil. Então, a minha passagem pela Universidade Federal do Maranhão é muito caracterizada pela militância no movimento estudantil. É uma geração que deixou marca lá, é o que a gente chama hoje de geração Maio 86, que está linkada com esse livro aí, que depois a gente vai comentar mais a miúde, mas é uma geração que entrou ali na universidade precisamente no vestibular de janeiro de 1986. Né? Então, essa geração aí tem várias pessoas que estão atuando em diferentes áreas da sociedade, aí, na área jurídica, na área na área empresarial, na política. Então, ali, Flávio Dino, Márcio Gerri, Ney Belo Filho, José de Mamar Frois Sobrinho, hoje presidente do Tribunal de Justiça, médicos, vários médicos de destaque que têm atuando aí hoje no mercado. Então, aquela turma que estava chegando ali na universidade foi aquela turma que começou também, que ingressou no movimento estudantil. E ali foi um período muito fecundo de troca de informação, de convivência, de briga, de querer mudar o mundo, de querer conquistar novos espaços, de gritar e de lutar por liberdades, enfim. Então, foi um período muito rico, e esse período eu consegui traduzir ele um pouco disso nessa publicação que eu fiz, foi um dos livros também que eu publiquei em 2017, chamado Maio 86, Crônica de uma Geração em Movimento. Então, eu falo muito dessa geração, daquela segunda metade dos anos 80, que marcou muito. Depois eu vou contar mais para vocês por que esse nome, Maio 86, e por que exatamente esse maio, enfim. Mas, então, foi um período que me acrescentou muito também como pessoa, exatamente por essa convivência, por essas lutas, assim, a gente queria mudar o mundo, e para mudar o mundo a gente precisava derrubar o reitor da universidade. Eu acho que a gente pensava muito assim, porque os anos 80, para quem viveu, sabe o que foram esses anos 80. Tudo que acontecia em São Luís, na verdade, era uma repercussão daquilo que acontecia inicialmente na Universidade Federal do Maranhão. Aí isso vale para a questão política, vale para a questão cultural, vale para tudo. Tudo se passava, começava... A universidade era o epicentro das coisas, a UFMA principalmente. Claro que a UEMA tinha o seu protagonismo também, na época, não se falava, não existia universidade particular no Maranhão. Então, mas a UFMA, então, que era mais próxima aqui do centro e da área urbana da cidade, então tudo o que acontecia lá reverberava na comunidade. Né? A questão da greve de 79, tudo começou dentro da universidade. As questões políticas, os nomes que se destacaram, que se projetaram na política, começaram a fazer política ali dentro do campus da Universidade Federal do Maranhão. As pessoas que se projetaram na cultura, na música, na literatura, tudo começaram a cantar ou a escrever ali dentro, fizeram seus primeiros ensaios dentro daquela área da Universidade Federal do Maranhão. Aí você tem a Isa Cabaleiro, Rita Benedito, todos esses personagens começaram ali dentro do campus. Escritores vários, poetas vários, Fernando Abreu, Eduardo Júlio, todos esses personagens, Celso Borges, todos começaram ali, seja no campo lá
da parte um pouco mais escrachada, via Academia dos Párias, ou ou seguindo um caminho próprio mesmo. Então, isso tudo foi um período muito efervescente, na verdade, essa segunda metade dos anos 80, na verdade, até o começo. Isso ali a gente herdou um pouco do que tinha acontecido lá na primeira metade, principalmente já naquele finalzinho dos anos 70, que quando eclodiu a greve da minha passagem, teve toda aquela repercussão dentro da cidade de São Luís. Primeira metade ainda estava num crescendo, e a segunda metade dos anos 80, assim, de 86 a 90, foi o período áureo ali, onde tudo aconteceu. Eram os festivais de música, o famoso FUMP, que era o Festival Universitário de Música, participamos de tudo, e nós, como representantes de diretórios acadêmicos, eu era do Diretório Acadêmico de Comunicação, a turma do DCE, todo mundo envolvido nisso, e a gente dialogava muito com a sociedade, com os atores de instituições, de sindicatos, com a sociedade civil. Então, havia muito essa comunicação. Então, assim, o que acontecia aqui fora era reflexo do que acontecia inicialmente dentro da universidade. Então, ela tinha essa espécie de primazia, de ser palco de muita coisa que aconteceu aqui no Maranhão. Já aí começou esse outro momento, que são os anos 90, que aí já é um outro recorte que eu faço dentro desse outro trabalho, segundo trabalho, que é a curva dos 90, que já foi um período também muito interessante, bastante de uma atmosfera também nova, diferente, que a gente estava ali migrando de uma série de coisas, e aí a gente vai falar também isso mais detalhadamente aqui ao longo da nossa conversa. Mas, assim, acho que, em resumo, a minha trajetória vem disso, assim, tudo acho que o pouco que eu sou hoje, que eu ainda continuo aprendendo e garimpando e cultivando, vem disso do que a gente construiu lá atrás, das amizades, da convivência, das experiências, das lutas, das brigas e tal. A propósito, a gente não conseguiu derrubar o reitor da época, que era o professor José Maria Cabral Marques. Ele saiu por decurso de prazo mesmo, o tempo dele terminou lá na universidade, mas nós, nem por isso, nós baixamos a cabeça ou arredamos da luta, ficamos até o final brigando, porque nós achávamos que ele era um reitor imposto ainda pela ditadura militar, que ele herdava ainda esse título de reitor que fora dado a ele pela ditadura militar. Então, a gente sempre questionava isso, o papel dele como sendo uma pessoa representante dessa carga ainda de reacionarismo, de militarismo e tudo mais. Então, ali a gente estava vivendo ali nessa segunda metade dos anos 80. Uma abertura política, a gente tinha voz e queria fazer, e queria acontecer, e aí a gente usava o reitor como uma espécie de bucha de canhão para a gente tentar... ele era o nosso alvo inicial lá. Mas, claro que tinha outras lutas, as questões ambientais, que também ali ainda estavam embrionárias, que elas foram explodir mais realmente no começo dos anos 90, mas ali a gente já cultivava um pouco disso também, com publicações, com jornais laboratório, jornais alternativos. Muitos desses jornais aí que circularam pela universidade e que também circularam na cidade de São Luís, principalmente, nós estávamos por perto, estávamos trabalhando dentro do jornal ou colaborando com isso e tal. Eu posso até citar alguns exemplos para vocês, como o próprio jornal Comunidade, que foi um jornal que a gente fazia junto com a comunidade do Saviana lá. A gente se envolvia demais nisso, passava quase a viver dentro da comunidade saviana, que além claro, do exercício laboratorial desse jornal, tinha também a convivência com as famílias, com os donos dos bares, que a gente frequentava naturalmente, né? E esse jornal Comunidade foi uma coisa também muito rica, porque a comunidade é quem elegia a notícia, Dino. Nós éramos apenas os agentes de pegar aquela informação que era para eles prioritária, eles que diziam que queria que saísse no jornal. Então, eles eram
os repórteres, de fato, e nós apenas pegávamos o texto, dava uma forma e transformávamos aqueles em notícia. Então, esse jornal Comunidade fez história lá durante uns 2, 3 anos pela Universidade Federal do Maranhão e que repercutia um pouco aqui fora. Aí depois teve Folha de Gaia, que foi editado pelo Moisés Matias, junto com Paulo Melo Souza e Geraldo Iensen, também colaborei com eles em algum momento, que era um jornal voltado para essa coisa mais ambiental, ecológica, e vários outros jornais aí alternativos que circularam ali ao longo daquele período. Assim, em resumo, essa é um pouco aí da minha trajetória saindo ali da universidade para entrar para esse campo aí da literatura, né? Passei pelo jornal Estado do Maranhão, lá fui repórter e depois editei um caderno voltado para o público juvenil, que era o Galera, que era um caderno meio com pé também na cultura, muito voltado para essas discussões de comportamento e cultura. E fui correspondente do Estado de São Paulo também durante um bom tempo. E o resto é isso, assim, as experiências vieram disso e mais à frente um tanto, aí comecei a publicar também meus primeiros livros de poesia, e aí foi uma coisa que eu me identifiquei, que eu me encontrei, porque era uma coisa que eu já vivia, já experimentava, já lia e já sentia muito aquilo ali, mas eu nunca tinha colocado aquilo num papel, a poesia propriamente dita, para vivê-la como autor de fato, e comecei a passar a viver isso agora, já há 10 anos, 12 anos para cá. E tem sido uma experiência maravilhosa, porque eu gosto muito, me identifiquei muito com a poesia, quando eu falo me identificar com a poesia, para escrever, não necessariamente para ler, porque eu já lia, já sempre me identifiquei, sempre gostei muito. Mas então tive essa experiência e eu acho que é um caminho sem volta dela, e de estar com ela e tudo mais. E as experiências foram essas aí, de convivências com meio mundo de gente, com você atuando nessa área da comunicação, e flertando com esse universo da literatura, você acaba abrindo muito o seu leque de relacionamento, e eu me orgulho muito disso hoje, de ter isso, de conhecer muita gente, de ter esse contato, de trazer, de agregar pessoas e de incluir pessoas nessas memórias que eu tento montar aí com essas publicações. Eu falei para vocês desses 2 livros, que é o Maio 86 e a Curva dos 90, que, como eu digo, depois a gente pode entrar mais detalhadamente neles. Mas antes disso, recuo um pouquinho mais. Eu contei aí, Neres, a história da primeira metade dos anos 80, que foi o Almanaque Guarnicê, que é também um livro de memória. Só para complementar o que eu tinha dito aqui, que eu consigo atrair as pessoas para dentro desses projetos, porque quando eu faço essas memórias, não são memórias pessoais, são memórias coletivas. Aí eu brinco que eu digo que eu trabalho com uma espécie de mini biografias não autorizadas dos meus amigos. Então, o Almanaque Guarnicê, ele conta um pouco dessa coisa da cultura da primeira metade dos anos 80, que parte dela também era concentrada dentro da universidade, mas aí já é um recorte de uma publicação chamada Guarnicê, que saía encartada no jornal Estado do Maranhão, saiu durante 5, 6 anos, e era de um grupo formado por Celso Borges, Joaquim Aikel, Ronaldo Braga, Dulce Brito e Paulo Coelho, que não é o Paulo Coelho, claro, de lá, é um Paulo Coelho, um personagem daqui também. E eu contei essa história. Para contar a história deles, eu tinha que contar a história da cultura do Maranhão dos anos 80, dessa primeira metade. Então eu tenho isso hoje mais ou menos contado. Faço um recorte ali de 80 a 85, com esse Almanaque Guarnicê. De 86 a 90, eu faço eu conto mais ou menos essa história, remonto essa história aí a partir do livro Maio 86, Crônica de uma Geração em Movimento. E os anos 90 aí, de 90 até o finalzinho de 1999, eu faço esse recorte aí, que é com a curva dos 90, contando aí esse caldeirão de coisas que aconteceram no Maranhão aí
durante esse período. Rico, fecundo, momento de transição de tudo, que a gente estava saindo ali da máquina datilográfica para o computador, que a gente estava tateando ali com internet, com e-mail, com tudo, tecnologia, tudo, muita informação na cabeça. Então a gente pode dizer que a gente é uma geração privilegiada, porque a gente transitou por isso tudo, é muita informação para a gente. Por isso que eu falo demais também. Mas é isso, gente. Eu estou aqui falando aqui, mas eu gosto de ser provocado para poder contar um pouco mais aí que eu possa contribuir com o grupo de vocês aí de estudos. Muito bem, Félix, né? Foi um passeio. A gente tem uma tese no Brasil, e eu concordo plenamente, que quando você bota um professor para contar uma história, ou coloca um historiador para apresentar um fato, ele não fica tão claro, tão atraente, quanto se você colocar um jornalista para narrar tudo isso. Você contando essa trajetória toda, é como se estivesse escrevendo um livro, tivesse preparado ali, né, um pequeno filme e mostrado para nós. Nossa, ficou cenas encaixadas ali de uma maneira que eu não sei como os jornalistas e você, melhor do que os outros, consegue organizar tudo que a gente tem, umas fichas ou cenas todas montadas com essa trajetória. Tá? É uma coisa impressionante isso. Né? Eu já fiquei visualizando você fazer um documentário sobre essa questão desses índios. Né? Que é uma coisa impressionante. Né? Todo mundo deve ter ficado emocionado aqui. E olha, Dino, que isso aí é uma coisa que pouca gente supercuda hoje. Quem são esses indígenas ao Aguajá? As pessoas do Maranhão não conhecem, não sabem que é uma comunidade indígena de um valor imenso cultural, porque eles têm são pessoas que de uma pureza extraordinária, pessoas que sequer conhecem a agricultura, que se alimentam basicamente realmente de caça e da coleta de frutos que encontram pelo mato, mulheres que amamentam porco do mato, que amamentam macaco nos seus seios, mulheres que casam com 10 anos de idade e que só mantêm começam a viver com o marido lá com seus 8, 9 anos de idade e mantêm a primeira relação sexual com o marido logo que tem a primeira menstruação. Enfim, são histórias bastante diferentes daquelas que nós estamos acostumados aqui. E nós não olhamos para dentro do Maranhão. A gente está preocupado com o que está acontecendo lá fora, com o que está... Enfim, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para dentro, para esse Maranhão profundo, que tem muita coisa que a gente precisa enxergar. E é isso. A história de tentar contar isso aqui de forma resumida, e eu fui um pouco até, acho que, apressado, mas a experiência realmente do jornalismo me faz isso, o método do lead, né, que você começa a desenvolver quando você é jornalista, de tentar criar uma certa objetividade para contar alguma coisa. Mas é isso, meu amigo, mas vamos em frente aí, eu te interrompi. Vamos começar então com maio 8h30. Tá? Isso, você foi testemunha que eu não imaginava isso, né? Eu imaginava que você tinha entrado na universidade nos anos 90, quando eu devorei aquele livro, e tem vários personagens que depois conviveram comigo, como o Diniz, né? José Luiz Diniz. Grande parceiro meu de todas essas jornadas aí. E o pior é que quando eu conheci Diniz, eu conheci em 94, Diniz. E ele me disse, Dino, tem tanta coisa para a gente contar do que eu vivenciei nos anos 80, que isso daria vários livros. E eu fiquei impressionado, porque eu sempre gostei de histórias, de cultura, de movimento. Eu também estava no movimento estudantil. Eu vivi os melhores anos na universidade no movimento estudantil de letras. Tá? E ele me dizia isso. E eis que, em 2017, eu sou surpreendido com um convite. A reitora era Nair Portela. E ela me disse o seguinte, olha... o jornalista Félix Alberto Lima, que foi daqui da UFM, está lançando um livro, eu não posso ir, e eu queria que você fosse lá. E eu fui e fiquei tão impressionado, né, no lançamento desse livro, que eu fazia muito tempo, eu acho que a última vez que eu vi isso foi no lançamento do livro da Sônia, Alegorias.
que foi lá no Teatro Alcione Nazaré, né? Lá na Praia Grande, né? Tinha inaugurado e tal. Mas esse do Félix, que também foi no mesmo local, não no teatro, mas no Odilo Costa Filho, parecia ser uma festa, né? Uma coisa que desde o estacionamento já tinha gente para entrar. Nunca tinha visto isso no lançamento. Eu falei, será que é aqui que vai ser o lançamento do livro Maio 8:30? E quando eu chego lá, é uma festa. Eu encontrei um monte de gente da universidade, pessoas, como o Neres costuma dizer, eu também, da velha guarda. E por que vocês estão fazendo aqui? Senão é o lançamento do livro. E eu não pude falar com você. Eu não pude tirar foto com você, porque nós tínhamos praticamente uma multidão em volta. Quem pôde chegar perto? Eu não te conheci nessa época, em 2017, por conta disso. Era muita gente. Eu peguei meu livro e com um CD, o CD é maravilhoso, né? Eu já ouvi várias vezes, até o pessoal aqui de casa disse, não, troco essas músicas, mas eu adoro, né? Principalmente porque a minha geração ouviu muito o Mano Borges. E então tem uma música ali, que é o Rastafari, que as pessoas que estão aqui, talvez Neres vai se lembrar, e claro, o Félix Alberto, o que nós acompanhamos como testemunha, né, dessa uma terra na África em que os negros eram colocados em escanteio, né? O apartheid chamado. E aí, então, gostei demais daquilo tudo, devorei tudo. Rapaz, e foi uma coisa emocionante, né? Ele está dizendo que eu chorei mais e emocionei na curva dos 90. Eu acho que não, né? Eu acho que me emocionei muito mais em Maio 8:30, né? Chorei várias vezes recordando aquilo ali. Depois eu fui atrás do Diniz. Diniz, não é possível que Félix Alberto tenha se lembrado de tudo isso. Não é possível. Ele falou, não, ele viveu. Foi outra coisa, não. E aí a primeira pergunta, como foi para montar esse livro? Você já tinha alguma coisa escrita daquela época? Como é que surgiu e como é que você conseguiu botar? Inclusive, para quem não sabe aqui, tinha um filme que era proibido aqui no Brasil, que é um filme que denunciava os meios de comunicação. E aí Félix conta essa história muito bem detalhada, que dentro do auditório Jarbas Passarim, que é o auditório central, os caras botaram uma televisão, acho que de 14 polegadas. Então, como é que é isso, Félix? Bom, realmente essa experiência para mim foi mágica. Desde o lançamento ali, realmente foi uma noite mágica de celebração, porque ali a gente conseguiu juntar a geração toda que estava aí, que claro que não tinha, todos não estavam, mas muita gente ali, e foi isso, esse espírito de celebração, e era contagiante. Quem não viveu aquele momento, mas que estava ali presente, sentiu essa vibração naquela noite de lançamento lá em 2017. Mas como é que foi a construção desse projeto de Maio 8:30? Que projeto, para quem não conhece, tem livro, tem disco, né, que é um CD, e também está nas plataformas digitais, no Spotify e tudo mais, e tem o filme, né, o livro, o disco e o filme. O filme está disponível no YouTube também, né? Então, quem ainda não viu, que quiser ver, basta digitar lá Maio 8:30, e é um dos filmes maranhenses mais acessados, assim, porque como mexe com essa coisa daquele período e tal, e é muito musical também o filme, eu acho que muita gente gostou de ver e se sente motivada a assistir até o fim. Mas então, para contar como é que nasceu esse projeto aí, Dino, ele foi, na verdade, fruto de uma experiência que eu comecei a contar, por isso que eu chamo o livro de Maio 8:30, Crônica de uma Geração em Movimento. Eu dei o nome de crônica mesmo para não ter essa pretensão de ser um livro de história como os outros livros de história são, porque os livros de história precisam ser muito bem embasados e serem muito amarrados nos fatos como de fato eles aconteceram. Claro que eu tento ser fiel a esses fatos, mas eu ali em algum momento eu vou brincar com um certo romantismo, uma ficçãozinha ali, um pouco aqui, outra ali, para dar um certo tempero na narrativa. E aí, por isso que eu chamo isso de crônica e não de um livro de história propriamente dito. Então, eu comecei a fazer crônica, comecei a fazer uma crônica sobre aquelas minhas lembranças daquele período e postei no meu blog.
Aí comecei a escrever, chamava Maio 86. Eu não me lembro nem se eu acho que não era nem Maio 86 que eu chamava no começo, quando eu comecei a postar no blog, o blog urredemoinho.blogspot.com, que é um blog que eu mantenho com os amigos, só para postar aquelas coisas minhas e compartilhar com os amigos que gostam de leitura dessas coisas assim mais fora do campo da objetividade jornalística. Então comecei a postar esse primeiro, eu chamava de os textos Amor e Revolução, que era exatamente fazendo uma conexão disso, com que a gente vivia as paixões daquele momento ali, e ao mesmo tempo a gente estava com o pé na revolução, pensando em transformar o mundo, em mudar as coisas e tal. E sempre com o pé na poesia também, do que a gente viveu e experimentou. Então eu fui fazendo um primeiro texto, fiz o segundo, aí fiz um terceiro texto com crônicas curtas. E ali alguém foi me alertando, cara, isso tudo tem material pra caramba, tu vai lembrando de coisas interessantes, isso pode render um livro. Tu não topa fazer isso? Aí eu digo, olha, acho que de repente isso vai dar, eu não sei, eu vou continuar fazendo essas crônicas aqui e tal. Aí continuei a postar e tal, aí quando eu já estava lá pela 15ª crônica e tudo, eu digo, olha, eu vou então realmente dar uma parada por aqui para começar a juntar esse material e transformar isso num livro. E assim foi. A partir disso eu comecei a juntar esse material e as crônicas sempre também muito costuradas, com informação aqui e ali, ligava para um amigo, ligava para outro, fuçava muito em biblioteca, né, pesquisando fatos daquele momento, como tinha acontecido, ouvindo, entrevistando pessoas também, ouvi muita gente também e tal, e aí eu pegava essa coisa toda, dava um tratamento para o texto de forma mais no sentido da crônica mesmo, mais literário, para não ser aquela coisa carregada, histórica, muito sisuda. E assim eu desenvolvi o livro, e quando chegou, e aí, à medida que eu ia construindo isso, Dino, mais informações iam chegando para mim, recorte de jornal, panfletos que circularam de uma chapa que disputou o DCE, material sobre a história do FUMP, várias coisas iam chegando e eu ia montando esse mosaico de informação. Foi um tempo, isso não vou dizer que isso foi uns 6 meses, não, isso foram uns 3, 4 anos eu juntando esse material para eu me sentir realmente motivado a escrever o livro. Então, eu passei um tempo fazendo esse trabalho, não foi de um dia para a noite, e até porque também aí eu tive que dar entrada num projeto de lei de incentivo à cultura para viabilizar um recurso para fazer o livro, para fazer o filme, que é o mais caro de todos, e para fazer o disco também, que não era barato, porque aí eu fiz um LP também, além de ter feito um CD, fiz um LP também, um vinil, com as músicas daquilo tudo. E assim, aí o Maio 86, como é que é a ideia por que depois eu vi, depois de estar com o material todo concluído, assim, pronto, já está na fase de edição, aí me chamou a atenção desse episódio fantástico, que foi a exibição do filme na universidade em maio de 1986, do filme Je vous Salim Marie, que era um filme do Godard, né? E esse filme foi proibido no Brasil, porque era um filme que discutia a Maria, a Virgem Maria, mas de uma forma mais humana, né? Maria era frentista de um posto, então era dado todo um caráter mais humano para Maria. E isso, na época, a igreja foi contra a exibição desse filme no país. O nosso Maranhense José Sarney era presidente da República, a igreja foi para cima, pediu a ele, e ele depois, através do Ministério da Justiça, decretou que esse filme não fosse veiculado nos cinemas do país. O filme, na verdade, nem era lá essas coisas, era um filme meio fraco. Dentro dos filmes de Godard, tinha muita coisa muito mais interessante. Mas esse filme, pelo fato dele ter sido proibido, foi o chamariz que todo mundo queria ver, principalmente a comunidade universitária, sedenta por uma coisa proibida, por quebrar a ordem, né, por quebrar paradigmas, foi atrás e tal. Então, a história desse filme teve uma exibição lá no Auditório Central da Universidade Federal do Maranhão, que era chamado auditório na época de Auditório Jarbas Passarinho. Depois, em determinado momento, a turma lá se revoltou e quebrou o nome que estava na parede de Jarbas Passarinho, porque Jarbas Passarinho estava ligado ainda aos militares e tal. Mas então esse filme foi exibido em maio de 1986 na UFMA. E é como o Dino falou, ele foi exibido num auditório gigante e passado numa TVzinha de
14 polegadas lá no palco. O filme era falado em francês, o filme do Godard, né? E imagina como é que as pessoas iam ler a legenda. Não tinha como. O auditório comportava no máximo 500 pessoas. Devia ter lá 1.200 pessoas no mínimo nesse auditório nesse dia. As paredes suavam, porque atraiu muita gente pelo fato de ser proibido e essa coisa do filme do Godard e tal, criou essa atmosfera de é proibido proibir e que a gente queria quebrar com isso lá. Então, todos os alunos de vários cursos foram para dentro desse auditório, gente lá fora, uma confusão louca, e suspeitas de que a Polícia Federal estava à espreita, rondando o auditório. Toda aquela lenda urbana foi criada em cima da exibição desse filme. Então, o filme passado numa TV de 14 polegadas, alguém então foi para que as pessoas compreendessem o que estava sendo dito nas legendas. Alguém pegou o microfone lá em cima da mesa, do palco do Jarbas Passarinho, e começou a ler as legendas que se passavam do filme. Quando era a fala de Maria, alguém falava a fala dela em falsete. Era Ademar Danilo, se eu não me engano, que estava fazendo essa parte aí. E falando em falsete, a fala de Maria. Então virou meio que uma piada, né? Mas aquilo tudo foi um caldeirão de novidade, de movimentação daquilo tudo. Então, como isso chamou muito a atenção naquele período, porque tem uma história também que eu conto no livro, é de como essa fita chegou até o DCE para ser passada aqui. Essa fita foi buscada em Teresina por uma turma do DCE da Universidade Federal do Piauí, que disponibilizou, e alguém foi daqui buscar e trouxe isso escondido no porta-malas de um carro, e com escolta e tudo mais. A turma do movimento estudantil que fez essa aventura toda para que essa fita chegasse até aqui e fosse passada. Então, isso foi uma revolução. Depois, esses estudantes que estavam por trás, a turma do DCE que estava por trás da exibição desse filme lá no auditório central da UFMA, teve que responder ao processo na Polícia Federal e tudo mais, porque mesmo a gente já estar dentro de um processo de abertura política, mas ainda tinha ainda um rescaldo da ditadura militar. A Polícia Federal ainda era muito assim, havia arapongas dentro da Universidade Federal, policiais disfarçados, e, enfim, procurando os subversivos, aquela coisa toda. Então, a gente ainda vivia meio assustado com esse rescaldo da ditadura militar, nesses primeiros anos ali da abertura política, ali, 86, 87, até 88. Então, isso chamou atenção. Então, por conta dessa história lá, maio, 86, então, tiveram outras coisas que aconteceram exatamente nesse mês de maio. E aí, daí, então, eu resolvi batizar o projeto de Maio 86. E ficou, porque é uma geração realmente de 86 que marcou uma época, que marcou uma vida, e é todo ele carregado de afeto e tudo mais. Assim, é difícil você ver, assistir ao filme do Maio 86 e sair impunemente desse filme. Tu vai ver muita história bacana contada, muitos depoimentos, muitos relatos cheios de emoção, e gente que viveu e que lutou e que apanhou e que, enfim, gente que se projetou a partir disso ali. Então, assim, foi um período realmente muito fecundo e tudo. E Zé Luiz Diniz, o meu amigo Zé Luiz Diniz, é um dos personagens que dá depoimento lá, enfim, uma pessoa que a gente estava sempre junto. Fizemos parte do mesmo diretório acadêmico de comunicação, na gestão. O nome da nossa gestão no DA de comunicação era Eu Não, Nós. Era um lance bem mesmo assim, nesse espírito da época e tal. Então, assim, esse projeto foi um projeto que me deu muito, muito prazer de fazer, porque, como disse antes, não era um projeto pessoal, era um projeto coletivo. Muita gente ajudou a montar esse mosaico, a trazer peças, a contar essas histórias para a gente dar nesse caldeirão que foi aí o Maio 86. E o disco é maravilhoso também, muita gente bacana que participa, que canta e tudo, tem interpretações assim, ali de altíssimo valor, Zé Cabaleiro, Nosli cantando a própria música Nome, que é Maio 86, que é uma parceria minha com ele, Zé Cabaleiro cantando música do Lagira, tem uma interpretação maravilhosa de Ale Muniz e Luciana Simões, a dupla criolina, cantando Oração Latina, enfim, várias outras, a Tribo de Já, Carlinhos Veloz, Célia Leite, tem tanta gente bacana ali naquele projeto que, se falar aqui, vai
ficar pouco tempo para contar todo mundo envolvido nessa história toda. Então, assim, são projetos que cada um desses é muita gente envolvida, ao mesmo tempo é muito prazeroso fazer. Eu acho que vocês que veem isso, vocês devem ter uma ideia de como é prazeroso fazer isso. Claro que dá trabalho, dá muito trabalho, são projetos também que custam, porque tem aí esses produtos, né, no meio, que tem um certo custo aí. Mas o resultado disso é muito prazeroso, e você vê aí como isso toca as pessoas. Esse aí eu acho que é o que move a gente, é o que movimenta a gente. Verdade. Essa do Maio 8 e meia, só o livro já seria carregado de saudades e de emoção. Mas vem com esse CD, né? Eu não peguei o LP, veio com um CD e depois com esse documentário que é maravilhoso. Mas esse CD é aquela música que a Cecília Leite canta, né? Que é Em Moscou, né? Uma letra muito, muito bonita, né? Muito bonita. Aquilo é emocionante demais. Né? Viagem a Moscou, é muito lindo. Viagem a Moscou. Essa música é de onde? De quando? Essa música é daquele período ali, daquele período ali, 87, 88. Ela é a música de Célia Leite e Antônio Carlos Alvim, Eu não poeta sabia também. que era da Cecília Leite, né? É Célia, da Célia. Ah, Célia Célia Leite. Leite, não Célia Leite. Cecília. Muito bem. Félix, mudando para os anos 90, nos anos 90, aquilo tudo que aconteceu, você não estava mais na UFMA, não era mais um estudante, você já era profissional da área de comunicação, o olhar já é diferente, porque você, muita coisa, não estar ali envolvido como estava lá na UFMA. E o que marcou nos anos 90, além, claro, dos belíssimos espetáculos que Neres viu, como Catirina, né, lá dentro do... Que coisa maravilhosa, né, dentro do Teatro Arthur Azevedo, as coletivas de maio, lá no Convento das Mercês. Mas como foi recolher esses fatos nos anos 90 para encaixar dentro de um material? Bom, vamos lá. Primeira coisa, assim, eu sempre fui estudante e continuo sendo, tá? Eu até porque eu ainda fiz essa travessia de anos 80, ali, começo dos anos 90, ainda estudando, porque eu não fui um estudante profissional. Tive que trabalhar cedo já também para dar conta e até para tocar minha vida, e trabalhar e estudar, e greve e tal. Então eu fui me concluir o curso já lá para o 94, por aí. Claro que não fazendo 5 disciplinas por dia, já pingando as últimas disciplinas, assim, fazendo uma por semestre e tal. Então eu consegui ter uma convivência muito extensa ainda com essa turma que ainda estava na universidade ali nesse começo dos anos 90. Mas já trabalhando, já estava no mercado de trabalho, sempre ali, desde já... Comecei, na verdade, a trabalhar ainda em 86, ali, como jornalista mesmo, estagiário de jornalismo dentro do antigo Projeto Rondon, que, para quem não conhece, o Projeto Rondon foi uma revolução também, assim, em termos de agregar estudantes universitários e mandar ele para o campo, mandar ele para o Maranhão Profundo e conhecer a realidade crua das coisas. Então, e aí depois disso também cheguei a ser professor do curso. Gostei tanto dessa coisa de passar, de trafegar pela universidade, que depois voltei como professor também. Ainda fiquei dando aula lá como professor substituto. Passei uns 2 anos e meio a 3 anos na UFMA, no curso de jornalismo também. Então, para contar essa história, para contar os anos 80 lá, esse do Maio 86 e também o próprio, anteriormente, o Almanac Guarnicê, eu já tive um pouquinho mais de dificuldade de recolher algumas coisas, porque aí você já não tinha muito acervo próximo. Você tinha que buscar com amigos, que uns fora do Maranhão, outros fora de São Luís e tal, para juntar material iconográfico também, e até falas, para entender e costurar aquela ideia toda dos 2 projetos. Os anos 90, Dino, para mim foi um pouco mais fácil. Acho que até foi uma diversão. Por quê?
Porque eu estava dentro do processo, assim, contando. Eu já estava contando essas histórias ali como jornalista mesmo, como repórter de cultura, como colaborador de algum jornal, como partícipe do Galera, que era também nessa área de comportamento e cultura. Então, eu estava muito próximo disso tudo e vivenciei a maior parte daquilo ali que eu conto, eu estava dentro, eu estava contando essas histórias. E aí isso ficou mais fácil, porque eu sabia, eu tinha uma ideia de que aquilo ali, eu tinha contado aquilo ali numa matéria tal, que aquilo ali tinha saído num período tal, até para eu encontrar também imagens para montar o documentário, isso tudo ficou muito mais fácil. Para o 86 foi mais difícil, porque a gente teve que recorrer a muita coisa espalhada, de fato. Então, para montar a Curva dos 90 foi um passeio, eu digo assim. Claro que demandou tempo também, tudo, mas não o mesmo tempo que demandou o Maio 86. Mas foi assim, uma coisa mais lúdica, porque eu tinha mais facilidade de encontrar as coisas, maior parte disso eu tinha em casa, o que eu não tinha eu fui buscar em bibliotecas, com amigos, em conversas, com gente também que ainda está aí. É muito mais fácil você encontrar coisas ali dos anos 90 do que encontrar coisas dos anos 80, principalmente em conversas com pessoas, com amigos. E aí assim foi feito. Então, comecei a montar um plano de trabalho, saber o que eu iria contar desse período. Sabia, Neres, que eu ia cometer omissões, porque não dá para você contar tudo, e o projeto, e eu fiz questão de batizar ele também com esse nome de Almanac, Dino, porque exatamente para não dar essa cara, mais uma vez eu repito, de dar essa cara de um livro de história. Não é um livro de história, é um almanaque que eu conto com o meu olhar, com o meu recorte de jornalista, com o meu recorte de poeta, delirante e tudo mais. Então, passível de omissões e até de algumas imprecisões. Mas eu posso dizer que foi feito isso com a maior honestidade, maior dedicação, maior paixão, assim, porque eu contar aquilo tudo é como se eu estivesse vivenciando tudo aquilo de novo. Falar de Catirina, falar dos shows de reggae que marcaram a época, das bandas que tocavam nos bares da cidade, das coisas que aconteciam ali na Praia Grande. As boates que foram criadas nos anos 90, que Neres Boate, adorava, as Tucano, mulheres eram Guinness. tudo. Então, isso tudo, falar dessas coisas todas, é como se a gente estivesse lá de volta. Tanto que eu, conversando com algumas pessoas aí, Dino, que viram o filme, ou que viram ou leram o livro, as pessoas assim, porra, que legal, cara, é como se eu tivesse realmente vivido tudo aquilo de novo. Como é interessante você fazer essa viagem aí, nos levar e nos conduzir por essas coisas todas. E pessoas mais jovens que não viveram isso também assim, experimentando essa mesma emoção de passar por esse labirinto aí dos anos 90, sem ter vivido aquilo, mas ter as mesmas sensações que a gente, né, experimentou. Então, isso tudo é muito bacana, assim, pessoas que viram lá no dia do lançamento que nós fizemos, em novembro do ano passado, fizemos o lançamento lá no Convento das Mercês, e foi exibido o filme, né? Fizemos a audição do disco, que também tem em vinil. Esse projeto também, como o Maio 86, livro, disco de vinil. Já não tem mais o CD, porque não se vende mais CD, mas o vinil ainda é uma coisa bem cultuada, hoje é muito cultuada e tudo. E o filme. Então, passamos o filme, fizemos a audição do disco, que também está nas plataformas digitais, e autografamos o livro. Então, as pessoas, quando terminaram de ver o filme, eu vi algumas pessoas assim até chorando, impactadas com aquilo tudo, porque como se elas tivessem mergulhado naquela história e tentado assim viver aquilo ali tudo de novo. E aí uma coisa que eu tenho dito sempre assim, não, nenhuma coisa nem outra, nem o Maio 86, nem a Curva dos 90, nem sequer o Almanac Guarnicê, nenhum projeto desse tem um espírito saudosista, assim, de que a gente tem que louvar o passado, porque o passado foi melhor, porque os anos 90 foram melhores do que hoje. Não tem nada disso. A gente não tem esse propósito de comparar nada. E nem essa coisa saudosista. Eu queria que isso tudo voltasse de novo. Não, a gente viveu, foi legal, foi ótimo, mas aquilo ali ficou no passado. Claro que é bom a gente fazer esse passeio
e tentar ali escarafunchar aquilo que a gente viveu, mas é passado e tal. Então não tem eu faço esse alerta até no texto de abertura do livro, de que não é um projeto saudosista e que aquilo ali é algo que vai servir para contar uma história para as pessoas lá na frente. E para dizer mais, Dino, para dizer que as coisas que a gente vive hoje, as pessoas estão fazendo música, que estão fazendo literatura, que estão escrevendo, que estão, enfim, que são protagonistas hoje, antes dela vieram outros que plantaram sementes. Então isso aqui é um resultado de algo que começou lá atrás. Isso precisa ser dito, precisa ser contado, precisa ser registrado num livro, em alguma coisa, para que as pessoas saibam que antes delas vieram outros. Então, é preciso que isso seja registrado e tal. E aí eu tenho um certo orgulho de ter contribuído para isso. É um almanaque, é algo bem simples, não tem uma pretensão maior, mas eu acho que ele dá conta do recado ao que ele se pretendia ser, com muita modéstia, com nada de exaltação ao passado, né? Olha, não vejo ali uma coisa simples, é uma coisa grandiosa. Eu tento forçar minha memória, tudo bem que não está das melhores, mas eu tento, Félix, tentar encontrar algum fato que tenha passado ali esquecido. Não consigo, né? SBPC, a vinda do Papa João Paulo II, tudo ali, de alguma maneira, tem alguma... o projeto Reviver, que teve nos anos 80, é de fato nos anos 90 que a comunidade universitária, a elite, digamos, intelectual, abraça aquilo tudo. A avenida lá da litorânea, que começa a movimentar São Luís, então tudo aquilo está dentro da curva dos 90. Agora, a gente é ambicioso demais, tá? Nada sacia alguns leitores. Então, as pessoas vivem, às vezes, cobrando, tá? Quando é que o Félix vai fazer de 2010, o almanaque, aquela coisa toda. Gente, pelo amor de Deus, deixe o Félix descansar um pouco. As pessoas vivem cobrando isso na universidade. Então, tem algum projeto já nesse sentido? Não, Dino, não tem não, porque eu acho assim que isso podem os outros aí que já estão vivendo aí, eu acho que podem contar melhor do que eu, porque tem muita coisa aí. E agora está mais fácil, porque você vai encontrar tudo aí na internet já. O que começou lá em 2000, 2001, 2002, 2003. Então você já tem muita coisa catalogada aí na internet que você acha muito fácil. Então já não teremos grandes dificuldades. Se porventura eu ou outro que venha a se aventurar, vai ter muita facilidade para garimpar essas informações. Talvez não vai ter a mesma dificuldade que eu tive com esses outros projetos, porque já são analógicos, né? As informações eram analógicas, eram de um tempo mais remoto. Agora não, acho que fica tudo mais fácil. Mas não passa pela minha cabeça ainda fazer uma coisa nova, de repente pode ser até que eu mude de ideia lá na frente, mas eu acho que ainda muito cedo para contar uma história tão recente. Eu acho que ela pode esperar um pouco mais aí para ser contada, e eu acho que tem muita... E claro, é um período também riquíssimo esse aí. É como eu digo, não tem como comparar. Cada período é um período, cada década é uma década, tem os seus valores, tem os seus personagens, tem os seus protagonistas. Então, eu acho que cada período tem a sua riqueza natural. Eu acho que isso que é bacana. Então, assim... Isso não me assusta, essas cobranças também eu já ouvi e tudo, mas eu quero tentar, pelo menos, fazer com que as pessoas se encontrem, ou encontrem esses que já foram aí, que já estão aí. E o meu maior prazer, Dino, é conversar sobre isso, é levar isso para a sala de aula, é discutir com alunos, é passar o filme, bater um papo depois e tal. Tanto que eu me coloco sempre à disposição de vocês aí, se tiverem esses projetos aí, sempre me chamem, porque eu estou assim, com disponibilidade total, porque é uma coisa que eu gosto de falar sobre isso. Muito bem. Gente, Linda Barros, Maryland, a gente vai falando aqui, porque, rapaz, eu tenho uma fome danada de saber as coisas. Se deixar, só eu vou perguntar. Neres, vamos lá. Mas olha, só para complementar, então, aí, essa coisa que tu falaste aí, Dino, é importante
quando a gente vai falar de anos 90, a curva dos 90, e ela começa exatamente com esse quadro que é a Praia Grande. A Praia Grande estava ali, ela estava reinaugurando ali em dezembro de 89, né, depois de uma reforma patrocinada pelo governo federal, aí, e em dezembro de 89 a Praia Grande foi entregue, restaurada. Então, ali, quando a gente inaugura os anos 90, quando a gente chega nos anos 90, a gente tem aquele presentaço nas mãos. Né? E ali era aquele encontro da velha boemia, que frequentava a Praia Grande, já frequentava desde os anos 70 e tudo mais, com a nova boemia, que é exatamente essa coisa, a elite que despertou para ali, eram as pessoas de classe média que começaram a frequentar a Praia Grande e tudo mais. Então, ali tudo também começou, ali, por isso que eu faço essa transição dos anos 80 para os anos 90, essa transição começa necessariamente pela Praia Grande. Ali onde as coisas aconteciam também, né, os shows, os lançamentos dos livros, os recitais de poesia, os espetáculos de dança, tudo estava concentrado ali no centro histórico. Então, e a gente que estava saindo da universidade, a gente necessariamente passava e parava ali no centro histórico. Então, todas as coisas aconteceram ali. SBPC, os festivais de reggae, as primeiras casas de reggae, enfim, da classe média foram instaladas ali na Praia Grande. Mas, enfim, vamos ouvir os outros agora. É isso. Neres? Oi, Dino. Dino, vamos pensar também um pouquinho no Félix Alberto Lima, poeta, né? Que é uma faceta que, como ele mesmo disse, é mais recente na escrita, mas que também já faz parte da sua tradição de leitura. O Félix, como poeta, é um cidadão que ele une uma espécie de tradição com uma espécie de modernidade também. Faz algumas rupturas, mas também se curva de maneira extremamente modesta a algumas tradições, algumas leituras que se percebem em sua obra. E eu vou ler aqui um poema dele que vai traçar muito bem o que é o Félix, do livro Filarmônica para Fones de Ouvido, da editora Sete Letras, que é um poema que traz muito do que o Félix é em poesia. É o poema, Félix, Desconsiderações, que é um poema, como eu disse, que vai para a tradição, mas também quebra, e quebra a expectativa. Vou ler aqui, depois faço uma pergunta, sim, para Félix. Nem todo beijo é carinho, nem todo mar, solidão. Nem toda bossa é banquinho, nem todo pinho, um violão. Nem toda bala é fatal, nem toda bula, constituição. Nem todo tempo é dinheiro, nem toda morte, punição. Nem todo inferno é castigo, nem todo céu, salvação. Então, aí eu queria saber, Félix, quais são os autores? Isso é uma pergunta que Dino sempre faz hoje, ele não fez. Mas quais são os autores que influenciaram o poeta Félix Alberto Lima nessa trajetória dessa praticamente transição, né? Porque você continua o pesquisador, continua o jornalista, acadêmico agora também, mas essa transição para esse mundo da poesia. Você já disse que lê poesia há muito tempo, mas quais autores ou livros influenciaram Félix para começar a escrever e para seguir essa trajetória? Bom, eu sou um leitor de poesia já tem muito tempo. E os leitores ali que a gente começa ali naquele período ali juvenil e tudo mais, Manuel Bandeira, que é indispensável, todo mundo leu e todo mundo continua lendo, porque parece que a poesia foi feita hoje dele. Ferreira Goulart, sobretudo, Ferreira Goulart, sempre Ferreira Goulart, poeta mais próximo, poeta nosso e tudo, que a gente também, eu me acostumei a admirar a poesia dele, porque é uma poesia que provoca, que mexe muito com a gente. Outros mais poetas locais, como o Bandeira Tribuzzi, Nauro Machado, embora a poesia um pouco mais densa do Nauro também, mas uma poesia também que eu sempre li, sempre teve ali por perto e tudo. Então, são poetas que formaram
que fizeram parte disso. Além de outros poetas de fora, né, da poesia europeia, uma poesia americana e tudo mais que a gente lia ali também em tempos de universidade, né? Principalmente poesia francesa, que sempre chegava alguém com um livro e a gente estava ali sempre disposto a ler Baudelaire, Rimbaud, enfim. Mas isso sempre de passagem ali, de os livros de mão em mão. Mas esses mais que eu falei mais detidamente, como Ferreira Goulart e Manuel Bandeira, principalmente, Maranhão Sobrinho, por ter essa ligação mais com Barra do Corda também e tudo mais. O Olímpio Cruz, que é um poeta também de Barra do Corda, que era um indigenista também, e gostei muito do que eu li dele e tal. Depois acabei editando um livro dele junto com o Jomar. Enfim, esses são poetas que sempre estiveram na minha prateleira, que sempre circularam e tal. Mas teve um período na universidade em que a gente se envolveu muito com a poesia da geração 70, né, que é a poesia mimeógrafo, que é a geração mimeógrafo. Então, li muito Paulo Leminski, muita coisa de Paulo Leminski, muita coisa de Chacal, Cacaso, Ana Cristina César e tudo mais. E talvez essa poesia que estava ali naquele período efervescente de universidade, ela talvez tenha um peso mais profundo em cima do meu primeiro livro, que foi o que me importa agora tanto. Foi o primeiro livro lançado em 2015, eu estava ainda ali inseguro sobre o que é ser poeta, me descobrindo ainda, descobrindo o meu traço poético, tentando inventar o meu verso, e aí talvez eu tenha uma carga muito... há quem diga que ali tem cheiro de mimeógrafo ali nos poemas, nos versos daquele livro. Mas é porque tinha muito ainda esse receio ainda de ser e de descobrir e de me inventar como poeta. Eu talvez tenha trazido comigo essa influência desses poetas aí, dessa geração. Então, se você for pegar esse primeiro livro, de fato, Neres, ele é muito impregnado dessa coisa da poesia marginal, né? Que são poemas mais curtos, mais diretos, porque talvez eu estivesse me preocupando um pouco com essa poesia mais instantânea, que é essa poesia que vem hoje, que circula muito fácil aí pela internet, pelas infovias digitais, pelas redes sociais e tudo mais. Então, talvez eu tenha eu tenha mergulhado mais nisso para é como assim, em resumo, é como se eu fosse procurar uma poesia mais fácil de chegar até o leitor, para eu não me comprometer muito como poeta, porque, assim, eu confesso a vocês, você se expor como poeta é uma coisa que dá medo. Meu primeiro livro, eu fiquei com receios, assim, de, poxa, como é que eu vou me postar? Como é que eu vou me apresentar como poeta que eu não sou, que eu ainda não sou? Então, eu tinha essas dúvidas, essas inseguranças e tudo. Então, assim, talvez eu tenha procurado o caminho mais fácil de se comunicar que são esses poemas mais curtos, que é essa poesia mais instantânea, que é essa poesia que trafega exatamente por essas infovias digitais. Então, foi isso que eu fiz, né? Primeiro, 2014, mais ou menos, 2012, eu comecei a burilar isso e tal. 2014, mais ou menos, eu publiquei esse primeiro livro. Aí pronto, eu fiz esse teste. Eu acho que ali naquele primeiro momento, embora fazendo esse teste ali, dentro desse primeiro livro tento ainda fazer transitar por um caminho de uma poesia um pouco mais moderna, um pouco mais... Falar de poesia moderna é até um pouco difícil e complicado. Mas eu tentei dialogar com uma poesia mais contemporânea, esse o termo, não moderna. E aí eu comecei a comecei a me sentir mais seguro para inventar a minha própria poesia, inventar o meu próprio caminho, descobrir o meu próprio caminho. E assim eu fui. Aí eu parti para esse segundo livro, que foi o Filarmônica para Fones de Ouvido, que você vê que é um livro completamente diferente do primeiro, Neres. Se você for fazer uma comparação, você vai ver na estrutura do texto, na composição dos versos, você vai ver que tem uma ruptura, que ele vai já dialogar com uma poesia mais contemporânea e com uma poesia mais em forma de prosa. E isso vai se caracterizar mais ainda nesse terceiro livro, que é o
nas profundezas desses olhos rasos. Então, assim, eu acho que eu consegui fazer essa transição com uma espécie de carapaça, assim, tentando me proteger um pouco ali no começo e depois me expondo mesmo, me colocando aí de corpo inteiro, entendeu? É como se eu estivesse só mostrando a cara no começo e depois eu me expondo de corpo inteiro ali. E foi o que eu tentei fazer, mas sempre assim, também sem grandes pretensões. Nunca achei que eu viria para ser um grande poeta, não, mas um poeta modesto que está ali dando conta do seu recado e que, de certa forma, toca em alguém com a sua poesia. Aqui e ali toca e remete e tal. Então, assim, tem um pouco hoje, eu acho, essa poesia que eu digo que é talvez mais contemporânea, que ela está mais prosada, talvez ela dialogue mais aí com esses outros poetas que aí a gente listou aqui e falou no começo. Que aí eu talvez já tenha um pé mais aí na poesia do Ferreira Goulart, com uma inspiração. Não estou fazendo aqui comparação na minha poesia com a de Ferreira Goulart de maneira nenhuma, nem tenho, jamais teria essa pretensão. Mas eu digo de ter banhado ali naquela poesia de Ferreira Goulart, de ter bebido nessa fonte ali de Ferreira Goulart, talvez um pouco de Manuel Bandeira, e é isso. E você vai ver isso. Você vai ver que cada livro tem um pouco disso, tem um pouco dessa conexão, né? Então, assim, hoje eu me solto mais e tudo, já estou concluindo aqui um outro livro de poesia, devo publicar talvez ainda este ano, ou se não no começo do ano que vem, mas também é uma poesia muito tranquila, muito burilada, sem pressa, sem esse espírito de gincana, não é isso, não tem por que correr, não tem porque ganhar tempo, me apresentar, não. Ela vem no tempo certo, vai nascendo com muita naturalidade. Eu acho que é assim que a literatura ela deve ser, né? Então eu tenho esse projeto comigo. Então esse livro está fazendo com muita calma, puxo aqui, escrevo um poema aqui, depois dou uma burilada, mexo, rascunho e faço essas evoluções, elas vão surgindo aqui aos poucos. Eu particularmente tenho gostado muito desse momento e desses últimos livros também. Não que eu não goste do primeiro, eu gosto. Acho que o primeiro livro também tem o seu valor, tem alguns poemas ali que eu me identifico bastante, tem outros que acho que são mais simplórios e mais sem compromisso, mas que estão ali, que demarcaram momentos e que também tem a sua honestidade, o seu valor, a sua dignidade, digamos assim. Muito bem, Neres, a gente já está caminhando já para o final. Eu acho que você faz as considerações finais, depois a gente passa a palavra a Félix também para as considerações finais, né? Uma noite que a gente poderia ir até certamente meia-noite, né? Porque o assunto está cada vez mais, para mim, maravilhoso, né? De você recordar essas questões todas, né? Beber aí na fonte de Félix é mais entretenimento, né, do que você instigar, porque é uma coisa saborosa de se ouvir. Mas vamos lá, Neres. Então, Félix, Dino, Helena, Linda Barros, Marilande, Regina e eu, logicamente, né? Nós estamos aqui agradecendo ao Félix. Félix, muito obrigado pela sua gentileza. Eu convidei Félix há mais ou menos um mês, né, Félix? Mais ou menos um mês. Marcamos este momento aqui que foi de muito valor, de muita instrução, e também para entender essa relação do Félix com essas várias linguagens, já que foi um encontro de várias linguagens. A linguagem, logicamente, da música, a linguagem da poesia, a linguagem do jornalismo, a linguagem da pesquisa, e se percebe, então, que nós temos em Félix Alberto Lima um desses intelectuais, Gino, que de maneira simples, sem espalhafato, deixa o seu rastro já na história da nossa literatura. Então, quando você for estudar essa geração do Guarnici, etc., você vai ter que estudar Félix. Quando você vai estudar os anos 90, hoje em dia, vai ter que passar também pela obra de Félix, e, logicamente, tem outros. E ele não está, como ele deixou bem claro, preocupado com a teorização. Está preocupado com a fruição e também com aquele embelezamento que nós temos por dentro
e que é tão difícil, Félix, passar para os outros. Porque quando nós estamos projetando algo, parece que aquilo que nós estamos projetando é feito para nós. Quando você produz seu livro, claro, o primeiro leitor é o Félix. O primeiro leitor a ser agradado é o Félix, ou para ser decepcionado também, sabemos disso. Às vezes você começa a escrever, fazer um trabalho, e vem aquela sensação de que não está bom. Então, nós somos o primeiro crítico. E quando nós, com esse nosso olhar, saímos da nossa criticidade, colocamos no papel, ou no caso também colocamos nas redes, nós vamos encontrar as outras pessoas que vão também comungar daquilo que nós sentimos. Eu estava lá no Convênio das Mercês, no lançamento do livro... Mais recente. Não foi nem mais recente. Mais recente foi o... A Curva dos 90. Não. Não, foi 10 Tempo Agora. Isso. 10 Tempo Agora, que é o mais recente, que também livro de recomendo que leia uma série de ensaios, reportagens e entrevistas brilhantes, que você vai, inclusive Dino, Félix, não sei se você sabe, mas Dino é fã daquela música Evidência, ele cantava muito no Anjo da Guarda, quando ele estava por lá, ele cantava, e lá Félix explica a história dessa música. Ah, legal. Que é algo, é o primeiro texto do livro que já encanta as pessoas, falando do Hitler, falando do Roberto Carlos, falando do Márcio Grey, que é uma coisa encantadora. Então, Félix, nós só temos a agradecer, tenho certeza que nosso grupo ficou mais enriquecido em termos de conhecimento, em termos de cultura e em termos também de afetividade, porque não é, vamos dizer assim, não é justo que você tenha tanta cultura se você não tiver afetividade mesmo, e saiba que nós fazemos nosso trabalho não só para nós, mas para o outro. Então, eu aqui, em nome do grupo, agradeço muito, e agora passo para as suas considerações, não vou dizer finais, que eu tenho certeza que você vai voltar aqui ainda, Félix. Se um dia você quiser entrar nesse grupo, o link é sempre o mesmo, e você é sempre bem-vindo. É o único grupo de pesquisa que não muda o link, porque maravilha. Pode voltar, tá bom? Obrigado e fique à vontade. Maravilha, eu só tenho a agradecer a vocês pelo espaço, como eu disse isso, eu gosto de fazer de participar dessas coisas, de discutir essas experiências, porque isso ajuda a enriquecer a gente. Como eu te disse, eu sou estudante em tempo integral, assim, eu nunca parei de estudar, nunca parei de querer aprender, eu aprendo muito com os amigos, assim, e dividir essas informações com vocês, para mim é um prazer enorme, é como se eu tivesse revivendo tudo isso, a escrita de tudo isso, mais uma vez. Mas é uma coisa importante que tu falou, Neres, é isso, assim, eu acho que a gente tem que entender isso, a gente tem que fazer as coisas que nos dão prazer. É como eu jogar meu futebol, é como eu escrever a minha poesia, é como conversar aqui com vocês, tem que ter afeto, tem que ter prazer para fazer. Eu acho que tudo, quando a gente põe um pouco disso aí, nas coisas que a gente faz, a gente cresce cada vez mais com isso. Então, é muito prazeroso saber que vocês estão discutindo essas coisas da literatura, esse grupo de estudo é super valoroso. Fiquei curioso até para depois mergulhar no link para ver outros anteriores temas que já foram discutidos com outros convidados. E me coloco à disposição para vir outras vezes a gente falar de outras coisas, de outros projetos e tudo mais. E de contribuir e assistir e participar de outros também. Agradeço aí ao Dino, ao Neres, a Linda, a Merilande, a Maria Regina, enfim, e aos demais que não puderam participar do grupo, mas é isso. E posso encerrar aqui lendo um poeminha aqui simples também, só para que vocês, porque eu não deixo também aí de falar alguma coisa do que eu escrevi aqui. Do meu livro aqui, Nas Profundezas desses Olhos Rasos, é um poema chamado Atrás da Página. Folheando aqui, abri dele aqui, eu achei que é interessante. Ele diz o seguinte aqui: não há história alguma na minha pouca poesia. Talvez um verso ou outro no exílio voluntário por entre as pedras que ainda choram no caminho. Nem mesmo o vinho que tomo e beijo o papel de pão que amasso é digno da mínima pena dessa ínfima antologia de um homem que tropeça na imaginação sozinho. Então é mais ou menos isso aí. A minha poesia é isso, é um pouco dessa entrega despretensiosa,
e sempre querendo compartilhar com vocês esses e outros projetos de vida. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Muito bom, nós que agradecemos, e a gente vai precisar de outro momento para discutir mais coisas sobre poesia, sobre o lado da produção, né, que você produz muita coisa, né, que você edita, que você é um grande cronista, e a gente vai realmente precisar mais. Félix, olha, a gente não sabe como agradecer. Foi uma noite memorável, né? A gente já sabia disso, porque quem lê teu livro sabe muito bem disso. Quem conversa com você, acho que a primeira vez que eu pude conversar realmente com você foi naquela organização de Gonçalves Dias. De Gonçalves Dias. Foi uma coisa muito boa, e ali a gente pôde perceber o quanto você tem um material muito bem guardado aí na sua memória e que sabe muito bem manusear para passar isso. Você não só tem uma riqueza muito grande guardada nessa memória riquíssima. Veja, Nérito, ele citou aqui o nome da pessoa que o orientou, depois ele falou sobre o juiz, o ministro da Justiça, que era um indigenista, quer dizer, uma memória que isso causa uma inveja, né? Eu morro de inveja quando eu encontro uma pessoa com uma capacidade que merece todos os aplausos. Está tudo guardado, e quando você joga no papel, isso soa de uma maneira tão brilhante. Não lê um texto seu, olha, é uma coisa que não é apenas leitura obrigatória, é leitura prazerosa. Tá? Félix, a gente vai precisar muito de Gi daqui para frente, né? Você Maravilha, meu amigo. Pode contar tem que comigo. longa para poder escrever muita coisa aí para gente, é sério. Né? Pode contar comigo aí. A gente precisa marcar um dia, sabe para quê? Para ver só ele, o compositor, né? Que Neres é um aficionado por música, louco por músicas. Né? E compositor também, né? Porque ele me mostrou aí já umas coisas dele aí. Então tem que depois expor isso aí para o público, né, Neres? E assim, só complementando o que tu disse, assim, puxando uma fala de uma frasezinha de Wally Salomão, que é um dos entrevistados desse livro Das Tempo Agora, que depois acho que vale a pena também tu ver, Dino. O Neres já conhece o livro, também tem. Ele diz o seguinte: a memória é uma ilha de adição, meu amigo. Então, a memória é isso. A gente vai guardando aqui nos compartimentos, na hora a gente só edita as coisas que a gente vem, que traz com a gente, e vai colocar para os amigos, dividir com os amigos. É isso. Muito bom. Valeu, gente. Muito bom. Bom mesmo. Um abraço em todos aí. Prazeroso aí. Obrigado. Um abraço.